Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 15. O conteúdo do capítulo 15 é a subordinação. E o que é a subordinação? A subordinação é caracterizada pela dependência de orações a uma oração principal. As orações subordinadas desempenham funções sintáticas em relação à principal. Em um período composto por subordinação há uma hierarquia, certo? A oração principal é chamada de subordinante e as orações que desempenham funções sintáticas são chamadas de orações subordinadas. Observem a sequência. Eu tenho um cachorro, meu cachorro é muito bonito. Poderia ser alterada para eu tenho um cachorro, ele é muito bonito, ou eu tenho um cachorro que é muito bonito. A construção 1 é um período composto por coordenação, ou seja, são orações independentes. Em 2, a construção é de período composto por subordinação, são orações dependentes. A oração eu tenho um cachorro é a subordinante ou também chamada de principal. A oração que é muito bonito, desempenhando a função de adjunto adnominal, típica dos adjetivos, que é a oração subordinada. Na subordinação, a relação entre as orações é mais complexa. Há uma evidente dependência semântica e também uma dependência sintática, com uma oração sendo parte de outra, podendo funcionar como sujeito, complemento verbal, que são objetos diretos e indiretos, complemento nominal, predicativo, aposto, adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Em um período composto por subordinação mais longo, é possível perceber orações subordinadas com uma dupla função. A mesma oração pode ser subordinada em relação a uma oração principal e pode ser principal em relação a outra oração subordinada. Observem o exemplo. A Academia Sueca anunciou que o cantor e compositor Bob Dylan, que é o autor do clássico Soprando no Vento, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. Como se percebe, trata-se de um período composto por subordinação, formado por 3 orações. Observem aí. A Academia Sueca anunciou, temos aí o verbo anunciar, então temos uma oração, já que as orações são determinadas pela quantidade de verbos que há nelas. Então, se eu tenho mais de um verbo, uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, tem um período composto, tá? A oração 2, que o cantor Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. A oração 2 está aí caracterizada pelo verbo ganhar. E a oração 3, que é o autor do clássico Soprando no Vento, marcada ali pelo verbo ser, classificado na terceira pessoa do singular. A oração 1 é a oração principal, centrada em um verbo transitivo direto, que anuncia algo. A longa sequência, formada pelas orações 2 e 3, funciona como complemento da forma verbal anunciou. Quem anuncia algo, ou seja, desempenha uma função sintática e semântica em relação à oração principal. Sem essa sequência, a oração principal não teria sentido completo e, por isso, as orações subordinadas estabelecem aí essa relação de dependência umas das outras. A oração 3 tem valor adjetivo, caracterizando um elemento da oração 2, que é Bob Dylan, que é o antecedente também do pronome relativo que. Dessa forma, a oração 2 é subordinada em relação à oração 1 e é principal em relação à oração 3. Vamos agora ver algumas classificações para as orações subordinadas. Então, as orações subordinadas desempenham funções sintáticas típicas de substantivos, de adjetivos ou de advérbios. Por isso, elas são classificadas de acordo com a função sintática que elas desempenham em orações subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Observem o exemplo. A Academia Sueca anunciou o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, Bob Dylan.
O objeto direto da forma verbal anunciou é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, Bob Dylan. Centrado aí no substantivo ganhador. Observe. A academia anunciou o ganhador do Nobel. Ganhador aí é um substantivo. A academia anunciou que Bob Dylan ganhou o Nobel. Então, nós temos uma oração, aqui está em destaque, com o valor de substantivo. No período eu tenho um cachorro que é muito bonito, a oração que é muito bonito desempenha a função típica de adjetivo ao caracterizar o substantivo cachorro. Eu tenho um cachorro bonito, observem aí que bonito é o adjetivo que caracteriza o substantivo cachorro. Eu tenho um cachorro que é bonito, nós temos uma oração com o valor de adjetivo, porque caracteriza, né, o substantivo cachorro que está na oração principal. Considere o seguinte período simples. Nos anos 1960, eu ouvia muito Bob Dylan. Percebe-se que o termo destacado tem valor de advérbio, podendo ser substituído, por exemplo, por antigamente. Então, nós temos aí o termo destacado com valor de advérbio de tempo. Na análise do período simples, ou de um período simples, o termo seria classificado como adjunto adverbial de tempo. Reformulando, é possível substituir o adjunto adverbial por uma oração subordinada com o mesmo valor circunstancial. Observem, nos anos de 1960, eu ouvia muito Bob Dylan. Nos anos de 1960, é o nosso adjunto adverbial de tempo. Quando era jovem, eu ouvia muito Bob Dylan. A expressão em destaque quando era jovem é uma oração com valor de advérbio, porque indica uma circunstância de tempo. Encerramos aqui a nossa aula sobre a subordinação. Nos próximos capítulos veremos mais classificações das orações subordinadas. Um abraço e até mais!